Estou extremamente emocionado por falar sobre o professor Marconi Freire Montezuma, amigo do coração. Comecei a trabalhar na Faculdade de Educação em 1974, na psiquiatria. E lá fui convidado a dar aulas, dei aulas para psiquiatras já formados, ainda cursando o último ano de psicologia, o quarto ano de psicologia, depois ainda fiz o quinto. Então a minha experiência começou na área clínica, porém para aperfeiçoar-me na área educacional, entrei no mestrado da Faculdade de Educação em 1976. Foi quando conheci o professor Montezuma antes. Vamos começar pelo começo. Conheci o professor Montezuma ou em 1974 ou 75, não recordo direito. Numa viagem onde eu mais um psiquiatra aqui da Unicamp fomos acampar em Ubatuba e o psiquiatra conhecia ele. Perguntou para mim, quer conhecer o diretor da Faculdade de Educação? Eu falei, vamos lá. Aí fomos lá, ele estava sentado, ele e a Meliane, embaixo de um guarda-sol, claro, com aquele trailer imenso, com cerveja gelada. Naquela época ainda era aquela escola antiga, latona grande, e uma pilha de Skol do lado dos dois, e nos serviu cerveja naquele dia quente de Ubatuba, e lá ficamos quase uma tarde inteira batendo papo. Era um ser humano incrível. É ainda. Talvez esteja até aqui presente nesse momento, junto com a gente, né? Porque a nossa vida, a morte é só um recomeço. Então, a partir daquele momento que conheci o professor Montezuma, fomos gradativamente desenvolvendo uma grande amizade. Quando vim fazer o mestrado aqui na Faculdade de Educação, fui convidado para ser professor e naquela época não tinha concurso. Os professores eram indicados por aqueles que já estavam contratados. A indicação minha partiu do professor Miguel de la Puente e do professor Sérgio Goldenberg, que é quem eu acho que realmente deveria estar aqui nesse momento falando sobre o professor Montezuma. Até liguei para ele ontem e assumi essa função pelo fato de que foi me informado que se eu não aceitasse, outra pessoa seria escolhida. Para não deixar outra pessoa falar sobre o professor Montezuma, indiquei em primeiro lugar o professor Sérgio Goldenberg, mas com receio de passar a palavra para um outro professor que não tenha essa relação que eu tive com ele, eu não quis fazer isso. Portanto, convidei o professor Sérgio Goldenberg para vir aqui hoje, junto comigo. Mas ele não aceitou. Então, vou relatar para vocês algumas experiências fantásticas que me veio na memória ontem, quando pensei no professor Montezuma. Registrei aqui, porque eu, nessa pandemia, tive um AVC e me afetou a região da memória, da fala. Eu às vezes esqueço as palavras, me desculpem se houver algum lapsus linguae, até freudiano, durante a apresentação. Mas então, conheci o professor Montezuma em Ubatuba. Depois ele até me apresentou também para o reitor da Unicamp na época, o professor Zeferino Vaz. Nunca me esqueço, aqui num barzinho, na saída aqui do Bandejão, almoçamos com o professor Zeferino Vaz, e nunca me esqueço que ele explicou para a gente que a gente deveria sempre estralar os dedos, que ativava o funcionamento cardíaco. Uma aprendizagem inesquecível
do primeiro reitor da Unicamp. Então conheci o primeiro reitor da nossa universidade e aqui na Faculdade de Educação fui um grande amigo do nosso primeiro diretor. Falar sobre o Montezuma implica em falar em outras pessoas também importantes, né? Como já citei o professor Sérgio Goldenberg, que deveria até ser também homenageado por essa Faculdade de Educação, pelo trabalho que ele teve, juntamente com o Montezuma e sua equipe, de montar todo o projeto educacional no início da construção dessa nossa Faculdade de Educação. James Patrick Meier também foi um grande amigo. Carlos França. Numa viagem para a Ilha Comprida com o professor Carlos França e família, professor Sérgio Goldenberg e família, Montezuma com a Meliane foi com o trailer, né? Nós ficamos numa casa e ele ficou no trailer. E lá, de acordo com a minha memória, se ela não falha, foi a primeira vez que eu, o Carlos e o Sérgio Goldenberg fomos chamados por ele de os 3 mosqueteiros da Faculdade de Educação. Que em seguida convidamos o James Patrick Meier, para ser nosso D'Artagnan. Então era uma amizade muito grande que a gente tinha. A Faculdade de Educação era uma grande família, a gente fazia festas. Ezequiel tocava seu violão maravilhosamente, inesquecível. Então a minha convivência com a Faculdade de Educação fez com que eu desistisse de trabalhar na psiquiatria. Então abandonei a psiquiatria e vim aqui para a Faculdade de Educação. Miguel de la Puente foi um dos que indicou-me até para fazer o mestrado, inclusive, né? Que na época não tinha seleção para o mestrado. As pessoas se matriculavam e a seleção era durante o processo de andamento daquilo que a gente tinha se proposto a desenvolver. Então, naquela época, a gente tinha um cafezinho até, eu me recordo, na Faculdade de Educação, se eu não me engano, era a Dona Júlia. A Dona Júlia, hoje já falecida, que sempre tinha um cafezinho quentinho para a gente tomar, conversar. Não existia computador. Eu sou um resistente ao computador, porque na época que ele surgiu, a gente ia conversar com os colegas, eles ficavam com um olho no computador, outro olho na gente. Foi terrível a experiência minha com o computador. Até cheguei a digitar minha tese de doutorado. Aí a experiência tornou-se mais terrível ainda, porque eu perdi o material. O professor Carlos França, que era meu orientador, tinha que ir lá me ajudar a recuperar. E eu nunca usei, portanto, computador. Aliás, nem celular eu uso. Não gosto muito da vida digital, virtual. Prefiro a vida real. Então, junto com o Montezuma, a gente se divertiu muito aqui. E trabalhamos também, não só em termos de diversão, mas também em termos de trabalho. Era um ser humano extremamente agradável. Tratava todos num nível de horizontalidade. Era um ser humano que eu até, procurando nas minhas coisas antigas, encontrei a plataforma de chefia que o professor Marconi Freire Montezuma fez para o Departamento de Psicologia Educacional. E gostaria de ler para vocês o primeiro item, que eu achei muito bonito relendo ontem à noite. É 1.1. Manutenção e aprimoramento do mesmo clima no interrelacionamento entre colegas, professores, alunos e funcionários, existente no departamento nas gestões anteriores. Respeito, cordialidade, descontraimento
representatividade, modos sempre mais efetivos de participação e inexistência de autoritarismos e intolerância no exercício do cargo, como missão e não como exercício de mando, como missão. O professor Montezuma era padre, não sei se vocês sabiam. E nessa época ele recebia pessoas que se confessavam com ele. Foi quando a Meliane confessou-se com ele. Foi quando ele conheceu a Meliane e se apaixonou por ela, e ela por ele, é claro. E ele deixou a batina, casou-se com a Meliane e viveram uma vida realmente muito feliz. Era um casal que a gente tinha inveja de ver quão felizes eles eram. Aqui na Faculdade de Educação, nós fomos, uma vez, eu e Montezuma, aliás, ele que descobriu, fazer um curso para fazer cerveja artesanal. Veio um neto de alemães de Jundiaí dar esse curso aqui em Campinas. Eu, Montezuma e a Meliane fizemos um curso de cerveja na época. E começamos a fabricar cerveja em casa. Só que a minha dava certo e a dele não dava. Sempre dava algum problema que interrompia o processo sem chegar ao produto final. Aí o Montezuma um dia falou para mim: Valério, se você for lá em casa me ajudar a fazer a cerveja, eu te ofereço um jantar do que você quiser. O que você quer? Eu quero um camarão na moranga. Brincando com ele, claro. E quando cheguei na casa dele, não é que tinha um camarão na moranga me esperando lá. Passamos lá a noite inteira quase fazendo a cerveja. Eu, Montezuma e Meliane, e tomando cerveja também, é claro, né? E pela primeira vez a cerveja dele deu certo. Fiz cerveja em casa durante muitos anos. Interrompi depois que teve um acidente grave onde explodiram 64 garrafas, uma das quais deu 14 pontos na perna da minha esposa. Quando terminamos o curso de cerveja, eu lembrei também que nós fomos comemorar, eu, o Montezuma e a Meliane, tomando cerveja, claro, no City Bar de Campinas. Passamos horas agradabilíssimas conversando sobre a vida. E, claro, também sobre a Faculdade de Educação. Na Ilha Comprida, quando estivemos lá, eu me recordo que o Sérgio Goldenberg, para brincar com o Montezuma, comprou camarões grandes na feirinha lá do peixe e fez um prato muito delicioso para a gente comer de camarões. E falou para o Montezuma que eu que tinha pescado aqueles camarões com arrastão na praia. O Montezuma ficou desesperado. Ele queria porque queria que eu levasse ele para pescar camarão. Mas era mentira, Sérgio que tinha inventado. Eu acompanhei a brincadeira do Sérgio. E ele insistiu durante vários dias com a gente que ele queria ir pescar camarão. Mas não tinha condições, porque isso não tinha acontecido. Aí o Sérgio contou, ele morreu de rir. Com seu trailer sempre muito bem equipado, ele estacionou próximo da casa onde eu fiquei junto com o Sérgio Goldenberg, sua família, o Carlos França e sua família. Carlos França já é um professor que foi contratado um pouco depois, não é dessa época antiga. Eu conheci o prédio antigo da Faculdade de Educação quando ele estava sendo ainda, quando ainda estavam montando as divisórias das salas dos professores.
porque eu era muito amigo do professor Miguel José de la Puente Samaniego. Ele não gostava muito do José no nome. Mas o Miguel, ele fazia psicologia na minha turma, e ficamos grandes amigos. E ele me trouxe, quando ele foi contratado para dar aula na Faculdade de Educação, isso em 1973, estava no terceiro ano de psicologia, para conhecer o lugar onde ele ia trabalhar, lá em cima do básico ali, no prédio antigo. Não sei se é para lá, deve ser. Então as salas ainda estavam sendo montadas. Quando eu cheguei lá, recordo que encontrei também o professor Sérgio Gondenberg, que já estava contratado, né, pela faculdade. Então eu conheci a Faculdade de Educação quando ela estava sendo montada. Por isso, para mim, eu estou vivendo um momento de tristeza atualmente. Por quê? Porque me aposentei no dia 2 de agosto desse ano. O ano que vem eu completaria, mas vou completar, porque estou continuando como professor colaborador, 50 anos de trabalho dentro da Unicamp. Vou completar 50 anos de trabalho aqui dentro. Nesse ano estamos comemorando, né, o cinquentenário da Faculdade de Educação. Eu, no próximo ano, comemorarei meus 50 anos de trabalho na psiquiatria, inicialmente, e, em seguida, na Faculdade de Educação. Lembrei de uma viagem maravilhosa que nós fizemos para Corumbá. Eu, professor Sérgio Goldenberg, minha esposa, que trabalhava comigo na época, e a Meliane, esposa do professor Montezuma, a Marinês Fini estava com a gente. E quando era para voltarmos, encobriu a região de Corumbá com nuvens que os aviões não estavam saindo de lá. Aliás, tivemos que voltar de ônibus até Campo Grande, de Campo Grande que pegamos o avião para retornar para Campinas. Passamos vários dias lá por conta da companhia aérea, né? Almoçando e jantando juntos e saindo à noite para ir na peixaria do Lulu, inesquecível, que faziam um peixe fantástico, orientado, claro, por naturais de Corumbá, que conheciam a cidade. Então passamos alguns dias maravilhosos juntos em Corumbá. Marinês Fini é uma das pessoas que eu também considero, juntamente com a professora Orlizo Cato Montalvani de Assis, né, que deveriam ser homenageadas na Faculdade de Educação, pelo trabalho que desenvolveram aqui dentro. Devo muito a Marinês pelo doutorado que eu fiz aqui na Faculdade de Educação. Devo muito ao professor Joel Martins, ao professor Sérgio Goldenberg, ao professor Carlos França. Então, a minha passagem pela Faculdade de Educação foi repleta de alegrias. Paralelamente, sempre participei da Unicamp, onde exerci, inclusive, o cargo de presidente em uma gestão, que a minha vida política sempre foi mais importante do que a minha vida profissional. Todos nós, seres humanos, somos seres políticos. Apesar de alguns políticos afirmarem, né? Eu não sou político. Eu dou risada quando eu ouço isso. Então, o que você é se você não é político? E ainda se candidatando a um cargo? Meu Deus, como as pessoas são ingênuas. Ignorantes, né? Uma vez, também voltando no passado, lembrando das
meus encontros com Montezuma, eu estava em viagem de férias, circulando pelas praias do litoral paulista, e um dia entrei num hotel, que cheguei à noite lá, por sinal, e entrei no hotel, fomos para o quarto, e a hora que eu cheguei no quarto, eu ouvi vozes do quarto ao lado. Era um hotel meio não tão chique, né? Dava para ouvir as vozes do quarto vizinho. E quem estava no quarto vizinho? Montezuma e Meliani. Que delícia! Claro que bati na porta, saímos e passamos uma noite muito agradável lá, discutindo, conversando, tomando cerveja, do jeito que ele gostava. Ele adorava uma cerveja. Por isso que ele me convidou para fazer o curso de cerveja, que eu também gosto, né? Por sinal. Por isso que eu fui o convidado por ele. Ele sabia que eu acompanhava esse gosto pela cerveja. Almoçávamos sempre juntos, várias vezes, aqui na Unicamp, né? Quando trabalhamos aqui. Montezuma deixou um trabalho para mim. Eu tenho uma pesquisa muito antiga que ainda não concluí. Porque cada vez que eu começo a trabalhar, eu descubro coisas novas sobre a formação da identidade. E o professor Montezuma deixou esse material para mim, que ele escreveu, e ele falou que queria que fizesse parte, quem sabe, de um futuro livro sobre a formação de identidade. O trabalho é sobre o autoconceito, autoimagem, autoestima e as implicações para o processo educativo. Ganhei de presente do professor Montezuma. Uma colega minha do curso de psicodrama, que eu vim para a Unicamp trabalhar com psicodrama quando comecei em 1964. Eu estava num curso de psicodrama junto com o Joel Salles Giglio, que era psiquiatra aqui da Unicamp, e o Joel convidou-me para trabalhar com ele com psicodrama na Unicamp. E uma colega que deu um curso de psicodrama, um aluno fez esse desenho do Moreno. Quando eu vi o desenho do Moreno, ela me deu de presente. É muito parecido com o Montezuma. É fantástica a semelhança. Pelo menos no desenho, ficou muito parecido. Olha que carinha agradável. Ele era extremamente simpático, extremamente brincalhão, ele brincava. Ele assustava, às vezes, alguns professores que estavam ingressando aqui na Faculdade de Educação, no nosso departamento, com as brincadeiras dele, porque ele falava sério, né? Parecia que realmente aquilo que ele estava dizendo era uma verdade. E era apenas para divertir-se e para divertir os outros. A gente ria muito com ele. Ele estava sempre com esse meio sorriso nos lábios, por isso que eu achei o desenho muito parecido com ele. Tinha uma sala onde ele e a Meliani tinham até geladeira dentro da sala. Eles acampavam aqui durante vários dias, ficavam aqui na Unicamp. Na época em que o Maluf indicou interventores, eu lembro que na sala do Montezuma tinha, às vezes, suquinhos para a gente beber. Ele abandonou a batina não só pela Meliani, mas dizia ele que ele não acreditava naquilo que os padres faziam dentro da igreja. Conforme palavras dele, Valério tem muita sem vergonhice. Um dia no meu apartamento, eu gostava de ouvir músicas enquanto a gente tomava uma cervejinha. Dançamos até um rock. Aliás, o Joaquim Brasil também um dia dançou rock lá no meu apartamento. Então, tal era a nossa felicidade, né?
naqueles tempos em que a faculdade de educação era diferente do que é hoje. Hoje as pessoas, eu não conheço mais ninguém quase aqui dentro, né? As pessoas tornaram-se mais distantes, não se encontram mais como era aquela família antiga que nasceu, patrocinada pelo professor Marconi Freire Montezuma. Tivemos outros grandes diretores também, sem dúvida. O professor Antônio Muniz de Rezende, o professor José Luiz Sanfelício. Eu já tive o orgulho de ver várias ex-alunas ingressando aqui na nossa faculdade de educação. Teve uma época em que no meu departamento tinha 15 professores, 5 tinham sido minhas ex-alunas. 2 participaram da direção. A Regina Souza, Márcia Strazacap, participaram da direção. Que um dos problemas na profissão do educador é que ele não vê o produto do trabalho dele final, né? Tive essa oportunidade de ver várias alunas. E em outros departamentos também, tenho outros alunos, inclusive da licenciatura, que vieram trabalhar aqui na Faculdade de Educação. A última vez que eu vi a Meliane foi na casa da Fátima e do Alcir Aragão. A última vez que eu a encontrei. Ela veio a falecer depois desse último encontro. E o Montezuma, quando aposentou-se, mudou para Itaipava. Se vocês não sabem, Itaipava era onde existia a melhor fábrica de cerveja do Brasil, que se chamava Boêmia, que foi comprada pela Itaipava, mas diziam que a melhor água era dessa fábrica, né? E a Itaipava lançou a cerveja dela com o nome da cidade, onde Montezuma veio a falecer. A Meliane contou para mim que ela estava em casa quando ligaram. Ele ia receber visitas, parentes, e ele foi na cidade buscar uma caixa de Itaipava, claro. E no depósito de cerveja ele infartou. Ligaram para a Meliane. A Meliane confidenciou-me até que quando ela foi para lá, ela prometeu para Deus que se o Montezuma estivesse vivo, ela ia parar de fumar. Mas ele não estava mais vivo. Foi embora. Mas continua com a gente, com certeza. Grandes amizades não acabam nunca. Não é uma simples morte que vai separar grandes amigos. Numa das visitas que ele fez para mim, ele ficou apaixonado por uma samambaia que tinha no meu apartamento. No dia seguinte eu já tirei uma muda da samambaia e comecei a curtir até que ela florescesse melhor, né? E um dia eu dei de presente para o Montezuma a samambaia que ele tinha gostado tanto. Em troca, ele me deu um presente que eu trouxe para vocês verem, que eu guardo até hoje, apesar de ter acabado já. É uma garrafa de licor de ginseng. Eu tenho isso com muito carinho. Foi o último presente que eu ganhei do professor Marconi Freire Montezuma. O que dizer, né? Para mim, foi o melhor diretor que nós tivemos na Faculdade de Educação. Já tivemos outros, como eu disse, o professor Sanfelício, o professor Rezende. O professor Jorge Megide, companheiro de luta política, foi o diretor mais combativo que essa Faculdade de Educação teve, né? Inesquecível. Mas o professor Montezuma foi
sem dúvida nenhuma, o melhor diretor, o melhor colega de departamento, um dos melhores amigos que eu tive nessa vida. Obrigado.